Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero abordar um tema que tem me deixado bastante reflexiva. E o tema pode até soar escandaloso, mas acredito ser necessário falar sobre isto. Psicopatas espirituais. Duas palavras que parecem não combinar na mesma frase. No entanto, ao estudar sobre psicopatia e entender o comportamento de quem tem este transtorno, eu passei a analisar algumas situações que acontecem no cotidiano do cristianismo e entre muitos líderes denominados cristãos. Primeiramente, vamos identificar o que é psicopatia. A psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado por falta de empatia, incapacidade de afeto, comportamentos impulsivos, ausência de remorso e gerenciamento inadequado da raiva. A pessoa que sofre deste transtorno tende a ser manipuladora, centralizadora, apresenta também comportamentos extremamente narcisistas e não se responsabiliza por nenhuma de suas atitudes. A psicopatia pode acontecer devido a alterações cerebrais, fatores genéticos e traumas na infância. O diagnóstico é feito pelo psiquiatra e há um tratamento, que pode ser feito por meio de medicamento, terapia, possibilitando o controle, mas até então para a medicina não há cura. Visto isto, qual a ligação do tema psicopata com a espiritualidade e cristianismo? Bem, conforme a doutora Ana Beatriz, cerca de 4% da população possuem o transtorno. E eles estão espalhados em todos os lugares. E não é de se estranhar que eles também estão na religião. Ao analisar a realidade, principalmente aqui das igrejas brasileiras, vemos um comportamento muito semelhante com aqueles que eu chamo de vendedores da fé. Os psicopatas religiosos se sentem à vontade dentro da religião, pois infelizmente pela falta de conhecimento, a religião está cheia de pessoas que, mesmo sinceras, são ingênuas, se tornando presas fáceis. Assim sendo, o abuso do poder em nome de Deus se torna comum e rotineiro para pastores acometidos do transtorno da psicopatia. Para esse tipo de líder, o membro da sua igreja só tem valor monetário. Ele não quer saber se o membro está em pecado, se vai para o céu, para o inferno. Ele não prega arrependimento e mudança de vida. O que este líder quer é ser bajulado e ter o controle da vida do religioso. E para manter este controle, ele é capaz de qualquer coisa. Fazer ameaças usando o nome de Deus, inventando revelações para assustar e obrigar a obediência incondicional. Enfim, esse tipo de líder espiritual tem complexo de Deus. Ele deseja ser adorado, Sua vaidade e orgulho é tão grande que ele necessita de títulos como a autoridade suprema, se igualando ao peso da palavra de Deus. A psicóloga Marisa Lobo, autora do livro Psicopatas da Fé, disse numa entrevista: um psicopata pode converter-se ao evangelho e acreditar em sua mente que isto pode lhe trazer poder sobre as outras pessoas. Pode inclusive entrar em um seminário, uma escola ministerial, se tornar diácono, obreiro ou mesmo passar a fazer parte de seitas com o intuito de ser o melhor, independentemente do que é ensinado. Ou seja, sempre a ideia de um psicopata é ele ter poder sobre as outras pessoas. Diferente do que Jesus ensina, Aquele que quer ser servido deve servir. Mas para uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, quando entra para a religião, sempre é com o intuito de exercer poder absoluto, sobre as outras pessoas. Outra coisa, você já parou para analisar que muitos discursos propagam um Deus que não existe biblicamente? Pois é, anunciam um evangelho adulterado, para camuflar o seu caráter, testemunhos mentirosos, estelionatos espirituais, sugam a fé e as posses do povo, e isso tudo sem sentir remorso e misericórdia. Já parou para pensar que eles não sentem medo de mentir usando o nome de Deus? Pelos seus frutos conheceremos que tais características os denunciam como psicopatas da fé. E, infelizmente, nós não temos como impedi-los. Eles estão por aí, abrindo igreja, pregando, mas está ao nosso alcance buscar conhecimento e discernimento para não sermos presas fáceis sendo seus seguidores. É com tristeza que eu digo que vivemos numa realidade onde em muitas denominações não há critérios para consagrar um líder. No livro Psicopatas da Fé, que eu citei agora há pouco, a autora ela até apresenta um questionário como um teste psicológico que deveria ser aplicado a todos os candidatos à liderança religiosa.
mas sabemos que infelizmente isso não acontece. E como consequência, muitos altares estão sendo ocupados por psicopatas religiosos que estão manipulando, sugando a fé, a piedade, se aproveitando da ingenuidade e maturidade espirituais dos fiéis para roubar-lhes sem ao menos sentirem culpa. O que é tão preocupante no quesito salvação é que mesmo que a salvação nos é dada de forma gratuita e a recebemos pela fé em Jesus, é necessário que em nós haja a consciência de arrependimento que o Espírito Santo coloca em nós. Como estes psicopatas espirituais não veem problemas nas suas ações, eles não sentem remorso, culpa e nem arrependimento ao usar o nome de Deus para seu próprio benefício. E neste momento eu gostaria de ler com vocês o texto de 2 Pedro capítulo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Esses homens são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Este texto grita aos nossos ouvidos, nos chamando a um despertar de consciência, a deixar de sermos ingênuos e perceber que o príncipe deste mundo doutrina os seus representantes para enganar e ludibriar os inofensivos e imaturos. Está mais que na hora de viver o evangelho verdadeiro, abandonar nossos pecados, buscar refrigério em Deus e em sua palavra e não ser iludido por falsas promessas, movimentos e reuniões que aparentam piedade, mas negam sua eficácia. Com este vídeo, pretendo te alertar sobre a necessidade de estar sóbrio, atento e vigilante, pois a natureza humana é marcada pelo pecado. Sendo assim, facilmente podemos estar propensos a sermos vítimas deste sistema mundano, doente, abusivo dos aproveitadores da fé. O próprio Jesus nos adverte a sermos mansos como a pomba, mas astutos como as serpentes. Não podemos viver um cristianismo irracional. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Examine os espíritos, é necessário analisar os frutos e não os supostos dons. Fuja de liderança que te mantém preso e dependente, como se longe dele você não pudesse ser alcançado pela graça. Jesus é nosso único mediador entre nós e o Pai. Alimente-se com a palavra de Deus, fortifica-te na esperança da salvação, tenha discernimento ao buscar uma igreja para congregar e um líder para ser apacentado. Minha oração é que os nossos corações sejam como um baú que guarda o tesouro da palavra de Deus, para não sermos enganados e pecarmos contra o Senhor. Eu vou encerrar o assunto por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.